Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos dar sequência na nossa exposição no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Iniciamos na semana passada. Eclesiastes, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 3 até o verso 11. Eclesiastes, capítulo 1, do verso 3 até o 11, nos diz assim: Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. É um texto que, para aqueles que estão desesperançados, é altamente desestimulante. Mas, na conclusão do sermão, os irmãos vão ver que essa não é a intenção do pregador. A intenção do pregador não é nos deixar mais deprimidos e desesperançados em relação à vida. No versículo 3, o pregador indaga: que proveito? Que proveito? Então, deixa eu passar aqui para o próximo, ver se vai. Foi, isso. Que proveito? E ele voltará a essa pergunta no capítulo 3, verso 9. E proveito é exatamente a ideia de lucro, que vai ressurgir ao longo de todo o escrito de Eclesiastes. Cerca de uma dúzia de vezes aparece essa palavra, que proveito. A palavra proveito era usada no contexto comercial. E é exatamente isso que os irmãos estão pensando. Significa lucro. O que é que eu vou oferir de lucro? O excedente, algo que sobra após o pagamento de todas as despesas. Muitas vezes isso não acontece com o nosso salário. Alguns passam até no vermelho, não tem proveito o salário, só para pagar a dívida. E essa é a meta de todos os que trabalham, obter lucro. O pregador era um homem que desejava ter lucro. Mas antes disso, ele pensou nas perguntas que todos nós deveríamos fazer. Vale a pena o que eu estou fazendo? Estou realmente realizando algo? O que receberei por toda a minha labuta? Eu não sei se aqueles que trabalham ainda, sem ser os aposentados, também trabalham, mas aqueles que estão no emprego regular, às vezes pensam, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Que sentido há nisso? O pregador entende que uma vida meramente motivada pelo lucro, pelo dinheiro, desaguará em nada e será fútil. É claro que se eu perguntasse aqui quem gostaria de ganhar mais, todos gostariam de ganhar mais. Mas o trabalho motivado meramente pelo lucro desaguará em nada, no vazio. Então, essa noite nós vamos tratar um pouco acho que você vai ter isso, dessa vida sem proveito. E na conclusão nós vamos ver o que é uma vida com proveito. Eu quero fazer 3 reflexões, como bom presbiteriano, sempre 3. Então, andando, não tem nada de superstição nisso, irmãos, é porque é uma metodologia homilética que nós utilizamos, tá? Então, primeira reflexão, andando em círculos, verso 3 até o 7, ele vai falar sobre isso. Então, quando o pregador, para demonstrar o que ele fala no versículo 3, a sua tese de que proveito há em tudo que, em toda fadiga debaixo do sol, para demonstrar o valor da sua tese, de que não há um lucro
apenas no trabalho, pelo trabalho, sem uma motivação maior, ou nos esforços, pelos esforços, sem uma motivação maior, apenas a vida debaixo do sol. Muitas pessoas apenas vivem a vida debaixo do sol. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei numa empresa quando eu era seminarista, eu me lembro de um moço que estava fazendo direito, e ele dizia o seguinte: o sonho de muitas pessoas que fazem direito, ou faziam, era fazer o curso de direito, passar num concurso e beber cachaça todo final de semana. Exatamente isso que ele me disse. Estou estudando, estou me esforçando, vou passar num concurso e eu vou beber cachaça todo final de semana, eu não vou fazer mais nada. Que proveito há nisso? Algumas pessoas apenas vivem a vida debaixo do sol. Então, para demonstrar os esforços apenas voltados para o lucro, para demonstrar que eles não darão em nada, o pregador apresenta uma lista de situações que aparentemente não têm proveito. Ele fala aqui, o que nós poderíamos dizer, de o poema da criação, o mundo natural, e no segundo momento ele fala da experiência humana. Não importa se nós contemplamos o mundo, a natureza, ou o mundo à nossa volta, ou se consideramos as nossas próprias experiências, o resultado é sempre o mesmo. Não há nada a ganhar. É essa a conclusão que Salomão chega. As pessoas gostam de falar de progresso. Tem até partidos políticos chamados progressistas, que na verdade são partidos regressistas, moralmente falando. Mas as pessoas costumam falar de progresso, de desenvolvimento econômico, de avanços tecnológicos, de melhoras evolucionárias, mas tudo não passa de ilusão. Nunca haverá qualquer avanço, nada muda, tudo permanece igual. É o que Salomão diz, e olha que Salomão trabalhou muito. Fez muitas construções, muitas edificações, fez um templo ao Senhor, e no final de sua vida ele tem essa conclusão. Os irmãos vão entender o pano de fundo no final. Começar pela natureza, terra, vento, fogo e água. Quando as pessoas pensam na geração seguinte, ele fala que geração vai, geração vem, e as coisas permanecem do mesmo jeito, nós não conseguimos ver progresso. Olhamos para os nossos filhos como futuro, que eles irão realizar coisas além do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós realizamos hoje. E segundo o pregador, enquanto uma geração emerge, surge, outra geração morre. Até a segunda vinda de Cristo sempre será assim, uma geração vindo e uma geração partindo. Até a segunda vinda de Cristo haverá o que nós chamamos de conflito de gerações. Gerações que estão em conflitos. Eu diria, irmãos, que a geração emergente acha as pessoas acima dos 40 anos quadradas. Elas já estão desatualizadas, elas não são modernas. As pessoas mais experientes acham os mais jovens muitas vezes desrespeitosos, sem noção, na gíria popular, irreverentes, sem noção sobre a vida. Sócrates, na antiguidade, olha que tem muito tempo isso, ele escreveu o seguinte: as crianças de hoje amam o luxo, são mal criadas, desdenham a autoridade e desrespeitam os idosos. Nos dias de Sócrates. Isso acontece hoje. Veja que não muda, é um movimento cíclico. Enquanto a criação permanece sem qualquer progresso aparentemente, como diz o verso 5, até a jornada do sol parece sem sentido. O sol, nós sabemos que não é necessariamente o sol, mas a terra, dá voltas em torno do sol, e antigamente eles pensavam que era o sol, e o sol não chegava a nenhum lugar, porque ele nasce no mesmo local e se põe. Isso acontece, isso vai se repetindo ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, e seu movimento é repetitivo, mas não progressivo. É essa a conclusão que o pregador chega. O vento segue as suas correntes costumeiras. Ele sopra, passa e volta, dá suas voltas, seguindo seu curso circular, mas não alcança um destino final. O vento não chega a um destino final. Por mais constante que seja o seu movimento, parece não progredir. O fluxo da água parece igualmente inútil. Os rios correm para o mar,
porém o mar nunca se enche. Os irmãos viram as tragédias, as represas rompidas no nosso país. Eu não sei quem já teve a oportunidade de passar perto do Rio São Francisco, a força daquele rio, o tanto de água que passa ali, deságua no mar, porém o mar nunca se enche, ele nunca passa da sua medida. Assim tem sido há séculos, é o que o pregador fala. O mundo é um lugar repetitivo, nada muda, tudo parece preso a uma espécie de rotina. E se nós pensarmos no trabalho doméstico, aí que nós temos essa conclusão de uma forma muito mais contundente. Sempre, irmãos, sempre há refeições a serem feitas. Para aqueles que fazem refeição em casa, o que é mais recomendável. Sempre há refeições a se fazer, sempre há roupas para lavar, sempre há banheiros e cômodos para limpar, louças para lavar. E eu vi algo no Facebook que tem muita besteira lá, eu diria que 90% é bobagem, mas tem algumas imagens que retratam a vida como ela é. A pessoa colocou uma foto lá de um cesto de roupas vazio e de uma pia de louças vazia, e como se ele levantasse de manhã, um ambiente sem guerra, um ambiente de paz e de tranquilidade. Mas nós sabemos que logo aquele cesto de roupas vai se encher, nós sabemos que logo a pia vai estar abarrotada de vasilhas, de louças, e isso vai se repetindo, isso não para. O mundo é repetitivo, a vida é repetitiva. E nós vivemos, certamente isso já aconteceu com todos da vida adulta, até adolescentes, talvez crianças, um constante déjà vu. É um termo francês que eles usam para denotar um fenômeno psicoemocional de reconhecimento de circunstâncias possivelmente vividas anteriormente. É aquela sensação de que você chega num lugar e você diz, puxa, nunca foi lá, mas você pensa, eu acho que eu já estive aqui. Eu acho que eu já passei por aqui. Eu acho que eu já vivi esse momento. Isso é o chamado déjà vu. É a vida repetitiva. A história parece andar em círculos e não em linha reta. Exatamente essa ilustração que eu coloquei. A gaiola é de um rato. Só que aí é um homem devidamente preparado para o trabalho, andando em círculos. Philip Ryken, que é um comentarista norte-americano dos nossos dias, ele disse o seguinte: quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. Sou um pouco filosófico, mas é verdadeiro. Mas além de andar em círculos, uma outra reflexão que eu quero fazer, e claro, tomando como referência agora a vida humana, é o que há de novo, irmãos? A vida são movimentos cíclicos, mas o que há de novo? Verso 8 até o 11, ele vai falar sobre a experiência humana. Ora, se o sol, o vento e os poderosos rios nada têm a mostrar em troca de seu trabalho, então que esperança temos em realizar qualquer coisa na vida? Qualquer coisa nessa vida. O pregador se cansa só de pensar nisso, ele fala muito de fadiga, de cansaço, de tédio. Às vezes o próprio tédio. Tem uma série inglesa chamada Sherlock, que retrata a vida de Sherlock Holmes, e muitas das investigações do Sherlock Holmes eram motivadas porque ele estava em tédio. Ele queria um caso. Ele queria investigar, ele queria estar em atividade para afastar o tédio. Ele queria uma novidade. E neste primeiro momento, o pregador, o que nós vimos anteriormente, demonstra pela natureza que a vida pode ser cansativa, mas ele não conclui o argumento. Nossa vida pessoal também demonstra a repetitividade. Em 1:8, as pessoas estão sempre olhando e sempre ouvindo. É impressionante como a Bíblia, num texto tão antigo, é atual. As pessoas estão sempre olhando e as pessoas estão sempre ouvindo. Celular, Facebook, WhatsApp, redes sociais, vídeos, fotos. Você acaba de ver o WhatsApp, fecha o celular
E nós que vivemos no mundo moderno, utilizamos muito celular, você coloca o celular sobre a mesa, daqui a pouco, instintivamente, você já está com o celular na mão, com o Facebook aberto de novo, e não se cansa de ver, não se cansa de ouvir. São as inquietações do homem moderno. Contudo, mesmo após vermos e ouvirmos a tudo, os nossos ouvidos e os nossos olhos nunca se fartam, nunca se fartam. Eu vou colocar um propósito diante de Deus, eu vou comprar um tradicional despertador, tradicional. Inclusive tem estudos de que celular perto da cama, eletrônicos faz mal à saúde e ao sono. Tá? Tem pesquisas nessa área aí. Mas eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas o meu celular dorme comigo ali no criado mudo. Ele não dorme, né? Eu durmo, ele fica lá. E logo quando eu acordo, o que eu pego primeiro? O celular. Nem esfrego os olhos, já põe a mão no celular. Não há necessidade disso. Olhos que não se cansam de ver, ouvidos que não se cansam de ouvir, queremos ouvir mais, ver mais, jamais nos satisfazemos, sempre há algo novo a ver, um jogo a jogar, uma música nova a ser ouvida, e assim continuamos, irmãos, incansavelmente enviando as nossas mensagens, postando vídeos, postando fotos, e não nos cansamos de fazer essas coisas. E essas coisas, e a pergunta que nós temos de fazer, essas coisas me ajudam a fazer algum progresso? Ou é o mesmo de sempre? A mesma repetição de sempre. Como o mar que nunca se enche, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Em 1:9-11, o pregador expressa que não há nada novo debaixo do sol. Nações se levantam, nações caem, há tempos de guerras, tempos de paz, há conflitos que nunca cessam, nunca acabam, coisas que se repetem, e quando algo parece novo é porque nós nos esquecemos do passado, é o que ele diz no versículo 11. Quando algo parece novo é porque passou-se tanto tempo e nós nos esquecemos do passado. Certa feita eu estava conversando com o presbítero Evaldo, e ele fez uma reflexão interessante. Como que construíram as pirâmides no Egito? É um dos grandes mistérios da engenharia, da construção. Pedras enormes, empilhadas daquela forma que resistem há séculos. Nós, a todo momento, imaginamos que estamos descobrindo a roda, que estamos com inovações. É uma repetição. Significa que esquecemos do passado. É isso que o autor está falando aqui. E um dos exemplos que eu ouvi essa semana, um pregador que fez uma reflexão em Eclesiastes, alguns podem dizer, mas tem as evoluções, as inovações científicas, né, as novidades, etc. Mas as novidades são ínfimas. Eu não sei se os irmãos observaram que alguns carros não mudam muito. Agora parou essa febre no Brasil, porque o povo está meio sem dinheiro. Mas lembram que as pessoas trocavam de carro por causa do farol? Porque o farol era mais agressivo, era mais arrojado. E os mecânicos diziam que tinham feito mudanças no carro, mas era o farol apenas. Aí a pessoa ia lá, adquiria o carro, mas servia para a mesma coisa, levar e trazer, transporte. Então, não há nada de novo, é isso que ele está fazendo. Nós sofremos muitas vezes uma espécie de amnésia histórica. Nossos descendentes, irmãos, não se lembrarão de nós melhor do que nós nos lembramos dos nossos ancestrais. Você sabe exatamente como vivia o seu tataravô? Exatamente como é que era o dia dele, a rotina dele, os valores dele, o estilo de vida dele? Sabe exatamente como vivia o seu tataravô? E talvez você nem tenha interesse de saber. Não seja relevante. Assim serão os nossos descendentes. Eles não vão se lembrar de nós. Tudo aquilo que nós acumulamos vai se perder ao longo dos anos. Há muitas experiências, até mesmo informações, que nós não conseguimos nos lembrar, irmãos.
Eu confesso, admito, que eu não consigo me recordar daqueles problemas matemáticos do ensino médio. Eu não consigo me lembrar. E o pior, às vezes eu me pergunto, por que eu aprendi aquilo? Para que serve aquilo? Quer dizer, aprendi não, esqueci, né? Passei nas provas, mas esqueci. Então, muitos eventos, muitas situações da vida, nós nos esquecemos. Situações da infância, até mesmo da juventude, nós nos esquecemos. Imagine as pessoas em relação a nós. Elas vão se esquecer. Então, simplesmente esquecemos, não há nada de novo. Mas aí eu quero finalizar com uma outra reflexão, porque senão aí vai dar um desespero tremendo, né? Por que trabalhar? Por que viver? Por que manter o casamento? Por que criar os filhos sob a admoestação do Senhor? Por que vir à igreja? Por que lavar a louça de novo? Eu me lembro de um irmão que dizia, eu não vou arrumar minha cama mais, porque amanhã eu tenho que arrumar a cama todos os dias, então já fica bagunçada mesmo. Ele dizia isso. Alguns podem chegar a essa conclusão trágica. Vaidade das vaidades, todas as coisas são vapor. E agora nós estamos aqui envolvidos, arrebatados pelas reflexões do pregador. Mas esse não é todo o argumento bíblico. O pregador quer realmente trazer um choque de realidade para todos nós. Ele quer que nós sintamos o peso, a fadiga, a exaustão, a futilidade da vida debaixo do sol, com a fidelidade de demonstrar que existe algo maior, ou algo além da existência debaixo do sol. Ele quer que sintamos isso mesmo. É um tratamento de choque nesse início do capítulo 1. A expressão debaixo do sol é também chave para compreendermos toda a mensagem de Eclesiastes. Quando ele usa essa expressão, exclui todos os valores superiores e todas as realidades espirituais e se dedica apenas aos recursos e dons que o mundo pode oferecer. É uma vida sem considerar Deus em nada. Isso é a vida debaixo do sol. É a vida que muitas pessoas lá fora dizem que acaba com a morte. Não, vida só é aqui. Ela acaba com a morte. Muitas pessoas pensam assim. Essa é a vida debaixo do sol. O pregador tenta retratar isso daqui. Se nós formos pensar na nossa vida apenas debaixo do sol, é desespero mesmo. É isso que ele quer transmitir aqui. Porém, esta não é a única maneira e a forma correta de ver a vida. E ele vai demonstrar isso ao longo do escrito, mas para os irmãos não ficarem desesperados, eu tenho que tocar nisso aqui. Existe um Deus no céu que reina sobre o sol. Ele não está debaixo do sol. Portanto, nós não somos limitados ao terreno. E por meio da palavra de Deus, nós podemos enxergar além da vida terrena. O pregador demonstra a frustração debaixo do sol para que não tenhamos esperança, sentido e satisfação nas coisas da terra, mas apenas em Deus. As coisas da terra são transitórias. Essa é a mensagem, mas ele quer trazer um impacto introdutório aqui. Um comentarista inglês do século XIX, Charles Bridges, observou o seguinte, aqui no início de Eclesiastes, que o pregador nos fez sentir o gosto do amargo. O gosto do amargo para que possamos nos deleitar nos prazeres do novo mundo. Isso não significa que pelo fato de ser um cristão eu não vá ter experiências ruins nesse mundo. Não é isso que acontece com o crente. Debaixo do sol nós passamos por situações delicadas, mas Eclesiastes abre a possibilidade para uma perspectiva sobre o sol, que traz alegria e refresco para uma vida em que nós vamos aprendendo paulatinamente a cada passo que tudo importa, irmãos. Tudo importa. Já nessa vida. Tudo tem valor nessa vida. Das coisas pequenas às coisas que nós consideramos mais importantes. Um salmo extremamente conhecido e que nós lemos recorrentemente em nossas liturgias, Salmo 19, no versículo 5. Veja que, sob a perspectiva de Deus, tudo ganha novo significado, até o percurso do sol.
É o que o Salmo 19, versículo 5 demonstra. Demonstra que não importa se o sol parece fazer qualquer progresso ou não, se muda ou não, ele testifica a alegria e a força do seu Criador. O sol, quando nasce, percorre e ele se põe, ele demonstra força e a alegria do Criador. Por isso, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, é o que diz o Salmo 113, no verso 3º. Portanto, a repetição da natureza é, na verdade, o testemunho da bondade, da organização de Deus. Não é sinal de desordem, não é sinal de tédio, é sinal de que Deus é organizado, é sinal de que Deus se importa, é sinal de que Deus é bom, é sinal de que Deus é fiel. Nós não vemos as repetições como o pregador as viu. Eu gosto demais de vários textos das Escrituras, e uns eu guardo na minha cabeça, Lamentações 3, 21 a 23, que o profeta Jeremias diz o seguinte, em meio ao caos, à tragédia: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam, elas se repetem a cada manhã. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. É assim que uma vida redimida vê as repetições da natureza. Não como algo sem finalidade, sem propósito, mas que expressam a bondade do Senhor. Olhar sobre o sol também nos dá expectativas diferentes para as nossas experiências pessoais. Existe algo novo sobre o sol. E, meus irmãos, eu chamo a atenção para um texto em Romanos, capítulo 8. Esse algo novo que alcança os cristãos afeta também a natureza, que foi maculada pelo pecado. Romanos capítulo 8, verso 19 ao 20 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, o algo novo. Não existe nada novo debaixo do sol, mas sobre o sol sim, tem algo novo. Pois a criação está sujeita ao quê? À vaidade, ao vapor. O mesmo termo que Salomão usa em Eclesiastes abundantemente. A criação está sujeita à futilidade, à vaidade, ao vapor. Então, até mesmo a criação que não voluntariamente se sujeitou a isso, mas ela foi colocada nessa situação. Aí o verso 21 diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que há de novo? Cristo. O que há de novo? João capítulo 1, verso 14. A divindade acessando efetivamente a história da humanidade. Aquele versículo é belíssimo, porque João capítulo 1, verso 14, nos fala em outras palavras, irmãos, que a eternidade chegou na nossa limitação de tempo. O Cristo encarnado é a grande novidade. E por meio de Cristo, nós temos um novo nascimento, um novo coração, somos nova criatura, novo homem, estamos inseridos na nova aliança, uma nova vida, em Cristo a novidade. Essa é a grande novidade debaixo do sol. E lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, quando é o período da consumação dos tempos, ele deixa claro que a vida cristã não é o mesmo de sempre. Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas novas. Gosto muito de tecnologia, das inovações e etc., mas eu sei que essas novidades não são novidades de grande impacto, que irão mudar completamente as nossas vidas no sentido redentivo. São ferramentas
que nós temos. Mas vejam que até mesmo as inovações, ou as chamadas novidades, elas muitas vezes são usadas para o mal. Tem aquelas pessoas que ficam nas redes sociais atacando os outros de uma forma muito violenta, coisa que elas não fariam na vida real, elas não diriam na cara, mas elas falam na rede social. Então veja que é apenas uma forma, uma ferramenta para atingir alguém, para agredir alguém. Então não há uma novidade na verdade, quando nós pensamos na funcionalidade, na utilidade. Até esse pregador que eu estava ouvindo essa semana, ele falou, as pessoas diriam que o micro-ondas é a grande inovação. Mas irmãos, nós esquentávamos comida no fogão, na roça esquentávamos comida na lenha. O micro-ondas serve apenas para isso, esquentar comida, algo que nós já fazíamos antes. Então não tem novidade. A grande novidade é Cristo. Então eu quero concluir essa mensagem, pode passar por favor, que 3 reflexões. A sensação muitas vezes é de andar em círculos. E se indagarmos se há algo novo, iremos dizer que não. Mas em Cristo, tudo é novo. Tudo ganha novos contornos, novo significado, relevância, importância. E vivemos a esperança de um novo dia. E em um dos primeiros comentários escritos do livro de Eclesiastes, Dídimo, que era cego, escreveu o seguinte: uma pessoa iluminada pelo sol da justiça não está debaixo dele, mas dentro dele. Assim diz o Evangelho: o justo brilhará como o sol no reino de seu Pai e não debaixo do sol. Sempre que nos sentirmos frustrados, tristes, deprimidos, entediados, fracassados, caindo aos pedaços, aos cacos, nós temos que nos lembrar que fomos feitos para algo melhor. E um dia, nossos sentidos serão plenamente saciados pela glória de Deus. Essa deve ser a nossa expectativa. E certa feita Jesus indagou: que proveito o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. O que se depreende desse versículo é que Cristo não disse o que ganharíamos pelo nosso trabalho. Qual seria o meu lucro? O que eu ganho com isso? Mas o que de fato Cristo quis dizer é o que ganharíamos se tivéssemos o mundo inteiro e perdêssemos a nossa alma. Se tivéssemos todo o lucro do mundo e perdêssemos a nossa alma. É isso que Cristo está indagando aqui. Não é o que eu ganho pelo meu trabalho, mas se eu tenho o mundo inteiro e perder a alma. Nem o mundo inteiro basta para compensar a vida eterna. Quando Elimas, o mágico, chegou diante dos apóstolos e disse assim: olha, como é que eu faço para obter isso? Quanto é? O que eu faço para obter esse poder? Eles disseram: não, as coisas não funcionam assim. Não funciona assim. No reino de Deus não existe essa questão de lucros, de perdas. De perdas sim, mas não de lucros. Mas é uma questão de vida com o Senhor. Então que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos sob a perspectiva da vida sobre o sol. E não da vida debaixo do sol. Amém.